Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Bom estarmos aqui para mais um Encontro com a Palavra, e você é muito bem-vindo. Nesse programa desenvolvemos especialmente para você um curso introdutório de toda a Bíblia que o guiará na leitura da Palavra de Deus e também dará um conhecimento e uma visão geral do livro santo. Esse curso começou com o livro de Gênesis e nós já estudamos todos os livros até os profetas do Velho Testamento. Em nosso último estudo fizemos uma introdução ao profeta Abacuque. Esse profeta usou uma maneira para passar sua mensagem muito comum nos dias de hoje. Ele produziu o primeiro programa de entrevistas e o seu convidado especial foi o Deus. Isso mesmo, foi Deus Todo-Poderoso. Parece que Abacuque tinha feito uma faculdade de comunicação, enfim. Mas quando Abacuque construiu sua torre de vigia e esperou pela resposta do Senhor, ele obteve a seguinte resposta: o justo viverá pela fé. Deus também usou esse versículo para desencadear a reforma protestante do século XVI. Esse é um dos versículos mais importantes do livro de Abacuque, citados em outros livros da Bíblia, como em Romanos, capítulo 1, verso 17, Hebreus, capítulo 10, 38 e Gálatas, capítulo 3, verso 11. Certa manhã, Martim Lutero estava tendo seu momento devocional lendo a Bíblia em latim. Naquele tempo ele estava enfrentando muitos problemas de natureza teológica e espiritual também. Lutero leu Romanos capítulo 1, verso 17, que é uma citação de Abacuque. O justo viverá pela fé. Deus tocou no coração dele com esse versículo que acabou originando a reforma, a grande reforma teológica. Cresceram muitas denominações protestantes por causa dessa citação do Novo Testamento a partir do versículo de Abacuque. O justo viverá pela fé, não pelas obras, nem por qualquer merecimento ou conquista, não por penitência ou indulgências, mas pela fé. Foi isso que Martim Lutero descobriu com esse versículo. É como se Deus dissesse para Abacuque: Abacuque, você me acusa de não fazer nada, mas quero que você saiba que estou no controle e vou fazer algo. Os babilônios serão destruídos. Eles têm dentro deles as sementes da sua própria destruição. Mas o meu povo viverá pela fé. Essa é a aplicação que podemos tirar para a nossa vida dessa experiência que Abacuque teve na torre de vigia. Às vezes enfrentamos crises do tipo Babilônia. Acho que a maioria de nós nunca foi prisioneiro de guerra, nem foi levado cativo para nenhum lugar, mas isso não quer dizer que não tenhamos as nossas situações de crise. E o que devemos fazer quando nos vemos no meio de uma crise? De acordo com Abacuque, devemos construir uma torre espiritual, nos posicionar na vigia espiritual e contar para Deus nossa crise e fazermos nossas perguntas para Ele. Fique na vigia até que você veja Deus trabalhando na sua vida. Procure escutar Deus trabalhando em você. Enxergue Deus e adore aquele que está trabalhando em você. Creio que o livro de Abacuque nos estimula a fazer muito mais do que questionar Deus. A profecia de Abacuque nos estimula a ouvirmos Deus. Um teólogo inglês uma vez fez o seguinte comentário sobre o livro de Abacuque. Alguém já disse que Deus não fala com os homens como fazia nos tempos antigos. Na verdade, é o homem que não ouve mais a Deus como fazia nos tempos antigos. Se os homens escutassem, Deus falaria. Você já reparou como a Bíblia fala sobre ouvir a Deus? De acordo com as Escrituras, oração é uma conversa com Deus. Toda conversa tem duas dimensões. Uma delas se dá quando você fala com a outra pessoa. A outra dimensão acontece quando a outra pessoa fala com você. Se você tem a fama de ser bom de conversa, é porque provavelmente você é um bom ouvinte. Continuando o nosso estudo da profecia de Abacuque, podemos tirar mais uma aplicação para a nossa vida. Devemos conversar com Deus.
A mensagem dessa joia literária e espiritual de Abacuque é: ouçam, procurem ouvir Deus até que Ele diga como vai trabalhar em sua vida. Depois espere Deus e vigie em sua torre de vigia espiritual, até que Deus mostre como Ele está trabalhando em sua vida. Se você fizer como o Abacuque fez, mesmo que você tenha começado com desespero e medo, terminará cantando. O livro de Abacuque possui 3 capítulos. Abacuque inicia o seu questionamento no primeiro capítulo. Ele está desesperado, aterrorizado, cheio de perguntas. Mas Deus responde às perguntas de Abacuque no capítulo 2. Observe como termina o capítulo 3. Ele finaliza sua profecia com um hino. No final do hino ele diz: para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Como Abacuque era um músico profissional, ele escreveu um hino e dá instrução aos levitas sobre o acompanhamento que ele quer na execução do hino. Abacuque foi músico, escritor e compositor de música sacra. O mais importante de tudo é que ele começa o livro com um suspiro de desespero, mas depois que espera por Deus em sua torre de vigia e o ouve, ele termina sua profecia com um lindo hino que ele mesmo compôs. Não sabemos o que aconteceu com Abacuque. Talvez ele tenha sido assassinado quando Jerusalém foi sitiada, ou levado cativo, acorrentado, ou pôde ou não ter sobrevivido ao cativeiro. Simplesmente não temos como saber, porque a história não diz o que aconteceu com esse homem. Mas ele deixa uma mensagem no final do livro. Ele diz assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Uma das coisas mais bonitas a respeito dos homens santos do Velho Testamento é o compromisso deles com Deus. Quando os 3 amigos de Daniel foram ameaçados de serem jogados na fornalha por se recusarem a adorar a imagem de Nabucodonosor, eles disseram: e Deus nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Eles não tinham certeza se teriam um final feliz. O capítulo 11 de Hebreus conta que muitos homens santos do Velho Testamento morreram como mártires por causa da sua fé. O mártir testemunha é uma pessoa que está disposta a morrer por causa dos seus valores. Ela está disposta a usar sua vida como um exemplo para o mundo. Abacuque foi uma testemunha. Com muita inteligência, ele deu o seu testemunho ao mundo através daquele diálogo com Deus. Ele usou suas perguntas para poder apresentar ao povo de Judá respostas profundas e que servissem de orientação para a vida deles. Ele mostrou como transformar um suspiro de desespero e várias perguntas em uma canção. Quando refletirmos na canção de Abacuque, percebemos que ele tinha um compromisso incondicional com Deus, quer Deus o livrasse ou não. Seu hino é um exemplo de fé. Outro ensino precioso do livro de Abacuque está no capítulo 3, quando suas perguntas são respondidas. O profeta acusou Deus de não fazer nada contra o ímpio que prosperava, e ele vê que Deus está a ponto de atravessar de um atributo do seu caráter para outro e expressar sua ira. Quando isso acontece, ele diz: em tua ira, lembra-te da misericórdia. Quando Deus revela a Abacuque o que vai acontecer com os babilônios, o profeta pede que Deus tenha misericórdia dos babilônios. No Salmo 73, lemos sobre Asaf, que teve esse problema de ter inveja do ímpio. Deus, então, o deixou passar 5 minutos no inferno e lhe mostrou qual será o fim do ímpio. Isso também aconteceu com Abacuque. Ouça mais esse versículo de Abacuque. O Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. Abacuque não está dizendo para todo mundo ficar quieto quando o culto da igreja começar. Ele está dizendo que Deus está no seu santo templo, por isso, se você está passando por problemas, aquiete-se. Pergunte a ele o que você quiser e depois fique atento às suas respostas.
Como todos os outros profetas, Abacuque termina sua profecia com uma mensagem positiva referente ao cativeiro pelo qual o povo passaria. Sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. Deus precisava libertar o seu povo do cativeiro para que seu Messias pudesse libertar o mundo inteiro da penalidade e tirania de seus pecados. Você se lembra quando Jesus atravessou o mar da Galileia naquele barco e enfrentou uma tempestade? Ele estava na popa dormindo e os apóstolos foram dizer-lhe: Mestre, não te importas que morramos? E Jesus respondeu: Por que vocês estão com tanto medo? Não têm fé ainda? Por que, quando os discípulos estavam com medo, Jesus perguntou se eles não tinham fé? Porque se eles tivessem fé em Jesus como Deus Todo-Poderoso, eles não estariam com medo de morrer. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações, montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. Podemos dizer que o mesmo pode ser dito a respeito do povo de Deus no Velho Testamento. O povo de Deus não poderia ser completamente destruído nem varrido da face da terra. Os assírios varreram o reino do norte e o do sul foi para o cativeiro da Babilônia. Mas eles teriam que voltar. Havia uma mensagem positiva. O final seria feliz para a história do povo judeu, porque eles foram um vaso através do qual o ungido veio ao mundo. A aplicação que tiramos da mensagem de Abacuque para a nossa vida se concentra na torre de vigia espiritual. Você já construiu a sua torre de vigia espiritual? Quando Jesus encontrou Natanael, que era um homem santo, ele provou quem ele era para Natanael. Natanael tinha seus momentos devocionais embaixo da figueira e ninguém sabia sobre essa sua experiência. Quando Jesus o cumprimentou, disse-lhe: Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. E Natanael perguntou: De onde me conheces? E Jesus respondeu: Eu o vi quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Natanael conversava com Deus embaixo da figueira. Aquela era a sua torre de vigia. Você tem uma figueira onde se encontra com Deus? Você tem um lugar e uma hora determinados para falar com Deus e o ouvir também? Se você não tem, providencie um, porque a aplicação do livro de Abacuque é essa. Construa sua torre de vigia até que você veja Deus trabalhando em sua vida. Procure ouvir a voz de Deus até que você o ouça trabalhando em sua vida. Olhe e adore a Deus que está trabalhando em sua vida. Ouça e adore o Deus que está trabalhando em sua vida. Pena, temos que ficar por aqui hoje, mas eu lhe espero para o próximo encontro. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.